Boa noite, seja muito bem-vindo, marceneiro, a mais uma live aqui junto comigo, Vitor Hugo. E hoje nós vamos ter mais a live do Café com o Marceneiro 2x. E nessas lives eu sempre convido um marceneiro, um seguidor aqui do meu canal, um expert ou até mesmo um ex-aluno do meu método Marceneiro 2x para nós tirarmos dúvidas, para nós conversarmos sobre alguma estratégia que podemos melhorar aí para dentro da sua marcenaria. E hoje eu tenho um convidado e daqui a um pouco ele já vai entrar aí para a gente conversar um pouco. Então, se você também tem interesse, marceneiro, de participar comigo ao vivo aqui, a gente trocar uma ideia, para a gente traçar estratégias para você produzir e lucrar 2 vezes mais com a sua marcenaria, deixa aí o seu pedido, manda no comentário. Se você está assistindo esse vídeo gravado depois, manda uma mensagem para mim que você quer participar dessa live. Então, quando você quiser, quando você deixar o seu nome aí, a gente vai conversar e você vai mandar sua dúvida, sua pergunta, a gente vai traçando estratégias do que a gente pode melhorar de algum ponto aí, seja qual ele, né? Que a gente sabe que a marcenaria tem vários pontos, várias estratégias que nós precisamos estar sempre melhorando para ela crescer e crescer saudável. Então é esse o objetivo dessas minhas lives aqui com vocês. E hoje a gente vai conversar com o Adriano. Ele já deve estar entrando aí para a gente conversar e a gente vai ter um tema muito interessante sobre, aqui já mandou mensagem, sobre estoque. A gente vai conversar um pouco sobre como administrar, como gerenciar essa parte dentro da nossa empresa, da nossa marcenaria, sobre quando faz um orçamento, sabe? Quando coloca as ferragens, os acessórios ali dentro da nossa empresa, dentro da nossa marcenaria, como é que a gente faz para controlar isso? Como é que a gente faz para ajeitar tudo ali dentro sem que a gente perca o controle disso tudo, né? E para fazer um negócio mais dinâmico, né, marceneiro? Para a gente não ter aquele negócio que é bagunçado, tem que ficar fazendo um monte de planilha, um monte de anotação. Então, como é que a gente pode fazer uma coisa organizada? Eu vou ver aqui se ele está conectado para a gente conversar com ele. Aguardem só um minutinho. E se você tiver alguma pergunta que você está me assistindo aí, marceneiro, tem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa te ajudar aí na sua marcenaria, manda aí no comentário. Olha, eu queria saber sobre algum assunto, o que você acha sobre isso, o que você pensa, o que você pode me ajudar. Como eu falo, a gente tem experiência da nossa marcenaria com mais de 18 anos e a gente sempre tenta trocar alguma ideia e ajudar os marceneiros, né? Compartilhar esse conhecimento e, claro, crescer a empresa. Então, o que eu puder ajudar você, marceneiro, estou aqui à disposição, estou colocando meu tempo aqui para ajudar você. Já está entrando aí o nosso convidado, só um minutinho. Aqui, entrou ele, convidar o Adriano. Ficou meio baixo a minha câmera aqui. Boa noite, Adriano, tá me escutando? Boa noite, tô sim. Boa noite para todos vocês aí. Legal, seja muito bem-vindo ao... Olha, você é o primeiro convidado aqui do Café com o Marceneiro 2x. Muito bem. Vamos aproveitar para ter mais conhecimento e para compartilhar o pouco que a gente sabe, né? Isso aí, isso mesmo, essa é a ideia, muito bom. Obrigado por você primeiro ter aceitado o meu convite, ter se colocado à disposição aí, Adriano. E já que a gente está aqui, vamos começar a nos conhecer, né? Eu não conheço você pessoalmente, nada, né? Mas aí fala aí, onde, a que cidade que você é e quanto tempo você tem a tua marcenaria aí, Adriano? Beleza. Eu estou em Hortolândia, é região de Campinas, né, São Paulo. Comecei a trabalhar mesmo no final de 2015. Me envolvo com marcenaria desde 2011. Fui fazendo alguns móveis para casa, vamos dizer assim, né? Pessoais. E aí, final de 2015, surgiu uma oportunidade, fiz para um cliente E aí e estou foi. até hoje. É. Legal, mas é isso mesmo, é assim que começa. É engraçado que é bem parecido com a história do meu pai. Ele trabalha com madeira desde 12 anos de idade. Só que Ah, aí, quando ele legal. começou a mexer com móveis, aí ele trabalhou em uma ou outra marcenaria e ele pensou, meu, eu vou abrir a minha empresa também, né? Que os caras têm as suas empresas aí e muitos ainda não eram muito daqueles confiáveis, então abriu a dele. Estamos aí 18 anos. E é assim que vai, né? Muito bom. Bom, Adriano, obrigado por você ter aceitado o convite. Já anunciei aqui para o pessoal, né, o tema dessa live que a gente vai falar um pouquinho, né, para ajudar os marceneiros também, né,
Às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros, né? Então, vamos lá, Adriano, o que você manda aí a sua pergunta para nós aí, para nós discutirmos sobre esse assunto? Legal. Uma coisa que eu acho bacana a gente discutir bastante é o controle de material em cada projeto que a gente executa. Como conseguir controlar o material, né, o mais próximo possível do real, vamos dizer assim, né? Porque Sim, normalmente a gente vai fazer o orçamento, a gente sempre estipula o que vai usar, o quanto vai gastar de chapa, de fita, e etc, etc. Mas a gente não tem um controle mais fidedigno de quando acabou o trabalho, vai lá. Bom, o orçamento era para X, mas acabou gastando Y, para você ter um comparativo e tentar ver se realmente está sendo vantajoso ou não, né? Porque às vezes, como diz o ditado, está pagando para trabalhar, né? isso, infelizmente isso acontece. Hum, E hum, é uma pergunta muito interessante, Adriano. E eu acho que até se quem está assistindo vai ter talvez essa mesma dúvida. Só que uma coisa que nós, na nossa marcenaria, que a gente entendeu, que a gente percebeu, é que tem um ponto que a gente é uma linha tênue. Não tem como nós fugirmos dele. Nem o marceneiro. Se alguém estiver falando que conseguiu fazer isso, Adriano, tá mentindo. A gente não consegue fugir das sobras. Na é, verdade, as sobras, quando a gente tem sobras, a gente praticamente está jogando dinheiro fora. aham, Porque vai dizer que na sua marcenaria não tem uma meia chapa aí encostada. Tem, né? Tem uma chapa de uma cor, alguma outra coisa. Só que hum, duas coisas eu vou definir, eu vou separar aqui para a gente não se perder no nosso conteúdo. Eu vou falar sobre a questão de sobras, sobre a questão de ligar isso ao orçamento e sobre a questão de estoque de materiais para a gente não perder o controle deles. Falando sobre uhum. sobras, Adriano, a gente quando faz orçamento, sempre a gente tem que pensar que a gente não pode fazer um orçamento picado, né? Eu não sei como é que você faz o seu orçamento. Mas, por exemplo, talvez alguém que está assistindo aí a live vai querer fazer um orçamento de um móvel e vai só meia chapa. A gente não pode fazer um orçamento de meia chapa, na é verdade? A gente tem Não, que de fazer maneira nenhuma. a chapa toda. E aí, Aham, essa meia chapa que sobra, por mais que ela sobre dentro da nossa marcenaria, quem pagou essa chapa aqui? Foi o nosso cliente, já né? já está no custo inicial do projeto, né? Está no custo inicial do projeto. Então, quando sobra esse material, uma coisa que a gente não pode colocar na ponta do lápis é: será que isso aqui foi perca? Não. Ele é Não. sobra. Na verdade, é até dinheiro no bolso, porque se você puder aproveitar isso aqui para um outro móvel, já é vantagem, né? Você pode cobrar até mais Uhum, barato do cliente, você reaproveita, né? Só que uhum. quando a gente vai fazer um orçamento, então a gente está fazendo aquele orçamento e coloca lá duas chapas. Às vezes aí uma chapa e meia. Só que um controle que a gente tem que ter muito específico é na questão de quanto a gente está comprando e utilizando. Principalmente se a gente tem funcionários. Tem funcionário aí dentro? Tenho dois. É, dois funcionários, né? Porque o nosso controle, Adriano, tem que ser muito visual. Eu, particularmente, nós aqui dentro da empresa, a gente já teve 5 funcionários que trabalhou ao mesmo tempo dentro da empresa, fora a nossa família. Então, você não tem como ter um controle específico de cada coisa que está acontecendo no dia a dia do seu marceneiro. Sim, Você não vai ficar sim. lá em cima dele aí, ó, tá colocando o parafusinho no lugar certo? Ó, caiu um parafuso no chão, aí junta ali. Não dá, né? Então, esse pequeno controle, a gente tem que ser um bom patrão, né? Um bom dono de marcenaria, um bom administrador. Aí não pode ser chato Uhum. também. Só que uma coisa, e é uma história bem interessante sobre essa questão de sobra, o que acontecia? Meu pai trabalhava na primeira marcenaria que ele trabalhou, e aí ele falava que o que acontecia quando, por exemplo, o marceneiro estava cortando e errava uma peça. Ele pegava lá o marceneiro, o patrão tinha dado as costas lá, um dos marceneiros pegava e picava toda a chapa e jogava fora. Ei. Caramba! Quando meu pai falou, tipo, eu fiquei assim, cara, sério? Eu disse, pois é, por quê? Pra eles não darem o braço a torcer pro patrão, que eles erraram, que perdeu. Aí o que eles falavam? Ó, patrão, faltou peça, compra uma chapa nova. E aí fugia do orçamento. É claro que erros, né, Adriano, acontecem. A gente erra. Eu Sim, errei uma peça hoje aqui, fiz lá um cortezinho errado, pronto. Não tem o que fazer. Nós erramos, somos imperfeitos. Mas a gente pode sim, sim. minimizar os erros Uhum. e ter uma boa comunicação, talvez até mesmo com o nosso marceneiro, para não acontecer isso que acontecia lá com meus
com meu pai lá, com os funcionários dele, né? Então, Sim. a gente não consegue fugir, infelizmente. Mas a gente pode ter um controle sobre quanto custa e quanto utiliza isso. Pagando barato Uhum. ferramentas, né? Nesses itens. Por exemplo, a chapa. A gente não foge, né? Mas tu falou da fita, né? Tu compra fita de Uhum. quantos, assim, por exemplo? Tu compra uma medida exata ou você compra um rolo inteiro? Amadeirado eu compro, aqui a gente costuma comprar fracionado de 20. Ah, sim. Então eu calculo mais ou menos o que vai ser usado, compro um, dois ou três rolos da determinada chapa. Branco a gente compra rolo de 300 metros, né? E não tem muito o Perfeito, que fazer. perfeito. É exatamente isso. A branca a gente sempre utiliza, né? Tá sempre utilizando, fazer um Uhum. balcão que vai a branca. Agora, a madeirada não tem como a gente ter uma noção. Uhum. Porque é aquele negócio do estoque, é aquele negócio da sobra de novo. O cara que está lá no mercado, ele compra 20 sacos de arroz. Ele tem uma data de validade. Mas ele tem certeza que aqueles 20 sacos de arroz uma hora vai vender, né? E se não vender? Uhum. E se vencer? Sobra, Uhum. vai fora. Nós também, a gente compra também aqui, vai lá 20, 30 metros, dependendo do móvel. Que nem a gente foi fazer um ripado aqui. E aí era fita, o branco diamante. Era todo no diamante. A gente comprou 4 rolos Uhum. de 50 metros. Faltou um rolo. E aí o que eu vou fazer? Comprei mais um rolo, sobrou metade do rolo. O que eu vou fazer com a outra metade? Só que aí que vem o ponto, né? A gente tem que ir lá no orçamento, a hora que a gente está fazendo o orçamento, calcular Uhum. certinho a medida para não, para a sobra, quem for pagar for o meu cliente. Agora, É, se eu estou pagando a sobra, Adriano, aí é um problema, né? é, Aí, por exemplo, aí é- comprou uma chapa, faltou, tem que comprar mais uma chapa, pronto, aí, né? aí complicou bastante, né? Aí, bastante. De novo, reforço, somos imperfeitos, erramos, Uhum. acontece. Às vezes a gente está lá fazendo um móvel e tudo mais, errou uma portinha e não dá, a chapa era justa. Aí às vezes até joga água para ver se estica a chapa, ver se dá no móvel só, né? E não dá. Então a gente às vezes tem que pegar uma chapa lá porque, puxa, no orçamento parecia que ia dar, ou faltou, errou e vai ter uma chapa. Por isso que a gente reforça a empresa ela estar dando lucro. Eu falo muito aqui no meu perfil, porque quando a empresa está dando lucro, se você está trabalhando no limite, se você precisar comprar uma chapinha lá que faltou, de onde tu vai tirar esse dinheiro? Não é verdade? Então, Uhum. tem que focar nisso para quando a gente ter um dinheiro de caixa da empresa, um bônus, alguma coisa, aí a gente poder comprar ou pelo menos manter, equilibrar para a gente não estar tirando ou ficando negativo. Então, Uhum. sobra, Adriano. Infelizmente, a gente não consegue eliminar elas, mas a gente consegue reduzir erros. Como que a gente Sim. consegue reduzir erros dentro da marcenaria para evitar tanta sobra? Então, revisa o teu orçamento sempre. Eu estou falando assim, em geral, não estou dizendo que tu faz errado, mas para deixar bem claro aqui para gente, para todo mundo que assistir esse vídeo entender. Você ou qualquer marceneiro, olha o teu orçamento, revise 2, 3 vezes ele, dá uma conferida nas medidas, alguma coisa, para ver se você está pegando quantidade de chapa ou fita certa. Outra Uhum. coisa, tem uma boa comunicação com o seu marceneiro. Se você está ali conversando com ele, olha, eu sei que vai 2 chapas, eu sei que vai tantas ferragens, tantas coisas. Para ele também estar ciente que você sabe. Porque às vezes você só fala, esse é o projeto. Aí ele Uhum. vai lá e puxa, opa, errei, agora o patrão vai pegar no meu pé, vai me descontar. Acontece, a gente fica com medo, né? Sem saber qual Uhum. foi a reação. Então, se você tiver uma boa comunicação com ele, ele está ciente, ó, o meu patrão ali, ó, o Adriano, ele está sabendo do projeto. Então, vou ter mais cuidado, né? Ou se acontecer algum erro, avisar, ó, poxa, cortou a chapa errada. Porque aí quem se ferra, ou quem tem que carregar o problema nas costas, é você, né? Uhum. Chega lá, Com certeza. tem que entregar o móvel na sexta-feira. E aí tá cortando lá quando ele chega na quinta-feira. Então, Adriano, lembra aquele móvel que eu tô fazendo? Então, eu errei a chapa lá na segunda, tenho que comprar uma agora. Como que eu vou vir uma chapa na sexta-feira? Porque não avisou antes, Uhum. pelo menos. Então, boa comunicação. Boa comunicação também com o teu arquiteto. Não sei se é você ou alguém que faz desenhos, projetos, quem passa essas medidas, né? O desenhista, né? Não Uhum. sei se tem alguém que faz esse desenho para você. Não, na verdade eu sou naquela história, né? Eu ainda bato o escanteio, cabeceio e ainda defendo o gol ainda. Faz tudo um Eu pouco ali. mesmo, eu mesmo faço a prospecção com o cliente, eu mesmo faço os desenhos, o orçamento, e aí
passo para a produção. Mas eu acompanho a produção também praticamente diariamente, né? Senão também não sai como a gente gostaria que saísse, né? Não, tá certo aí. Funcionário, assim, por melhor que esteja, a gente sempre tem que estar junto. Não adianta. Junto que eu digo assim, acompanhando também. Se é para estar lá fazendo, não precisa ter o funcionário, a gente mesmo faz, né? Não, aí não Mas, adianta nada. mas a gente acompanha, eu acompanho bastante. Graças a Deus eu posso me considerar que eu sou sortudo na questão dos funcionários. Que bom. Como a gente falou, erro acontece. Mas graças a Deus eu não posso reclamar, não. Nessa questão eu não posso reclamar, não. Mas realmente a sobra é uma questão difícil de se ajustar. Por mais que você fale, já o custo ficou no projeto X. Mas como você falou, sobrou meia chapa. Pô, você vai picar a chapa e jogar fora? Aí não Não faz, dá, né? não faz sentido. Eu vou acompanhando, vou deixando. Às vezes a gente até meio que induz, às vezes, algum móvel pequeno, tentar usar a chapa que tem. Eu já dei desconto para usar X chapas para poder, né, usar o que eu tenho e vou me virando dessa forma. Isso. O Uhum. desconto do material para um outro móvel é bem interessante, tá? Você Uhum. pegar e vou vender ou chamar o cliente para dentro da sua marcenaria, ó, tenho essa chapa. Se você quiser ela, eu te dou um desconto maior, porque tem aqui na firma, na minha empresa, etc. É um bom motivo para você usar sobras, né? Agora, Uhum. o outro ponto que tu falasse bem interessante é essa questão de funcionário, né? Você tem um funcionário que você confia, né? Um cara que, poxa, pega junto, que trabalha, etc, né? Que nem não tem esse problema que eu te falei, né? Lá dos colegas do meu pai, lá da época dele, lá 20 anos atrás. E é bem interessante isso, porque é difícil achar funcionário hoje. Achar, não digo funcionários, eu digo pessoas dispostas a trabalharem junto com a empresa. É difícil. É isso mesmo. Uhum. Se tem alguém aqui assistindo essa live, confirma isso? Tem mais algum marceneiro aí que é difícil achar um marceneiro, um cabra bom para trabalhar com nós? É difícil, né, Adriano? Então, quando a Uhum. gente tem esses marceneiros que a gente confia, a gente também tem que dar liberdade para eles trabalhar, mas a gente tem que ter a ciência de ele que ele é um funcionário. Tem aquele negócio que muita gente Uhum. fala que é família, que não sei o quê. Não, família é família. Funcionário, pessoa que trabalha junto é colaborador, é funcionário. A gente tem respeito por eles, ajuda eles. A gente ajuda muito os funcionários a crescerem. Mas uma coisa que vai ajudar muito, essa questão de controle de peças usadas e gastas, que a gente fez quando tinha esses funcionários, era separar totalmente o estoque de peças miúdas da produção. A gente simplesmente pegou todas as ferragens dobradiças, peças assim que eu digo, essas coisas mais caras, ferragem, dobradiça, rodízio, às vezes alguma coisa de cola, principalmente as colinhas. A gente separou um estoque dentro do meu escritório. E não foi por falta de confiança nos meus funcionários, porque eles vão estar roubando, ou você, né, fazer isso porque pode estar desviando. Não. É por questão de eu controlar. Porque quando eu vejo que eu que compro, eu consigo saber o quanto está precisando ou não. E é que nem conta de Sim. banco, né? Uhum. Você dá a senha da tua conta do teu banco pro teu funcionário lá pagar as contas? Uhum. Uhum. Não, né? Ele não é Não. administrador do teu dinheiro. É a mesma coisa dessa parte do estoque. Porque você sabe quando vai entrar um cheque, você sabe quando vai entrar um boleto, você sabe quando vai entrar um fornecedor. O teu funcionário não. E é a mesma Uhum. coisa quando tem ali as corrediças, dobradiças, os itens menores que são caros. Ele está lá produzindo, ele não tem tempo de ficar olhando quanta corrediça tem. Ele vai lá, pega 3, 4 corrediças, coloca no móvel e ele pega lá as dobradiças, não é verdade? Então, quando Uhum. separou o escritório da produção e deixou todo o meu estoque dentro do escritório, onde eu via, onde eu tinha acesso a ele, aí eu comecei a controlar muito mais as percas. Começou a ter perca, porque eu ia lá e tinha 20 corrediça, e aí quando lá dentro da produção, 20 corrediça, legal. Aí fui lá, comprei, tô tranquilo, de repente vinha lá funcionário, ô Vitor, beleza? Acabou as corrediças. Como é que eu vou arranjar agora corrediça? Vou lá, eu tinha que ir lá na lojinha da cidade, correndo, pagar mais caro, perder meu tempo, que eu podia estar vendendo, podia estar fazendo um projeto, ou podia estar mesmo na produção, que eu trabalho diretamente na produção também, trabalhava, sempre trabalhei, entendeu? Uhum. Aí eu jogava, deixava dinheiro na mesa. E pior, pô, mas eu comprei 20 corrediça, fiz 2 móveis, era para ter gastado 18. Onde que foi as 2 corrediças? Aí ficava aquela pulga atrás da orelha. O que aconteceu com essas 2 corrediças?
E às vezes ela simplesmente quebrou, porque eu estava lá no processo, que sem querer, né, deu aquela errada, quebrou a corrediça. E aconteceu, de uma vez, a gente descobrir que tinha um marceneiro que estava meio... levou embora. Ele foi trocar da casa dele. A gente perguntou para ele, pô, mas não tinha comprado ali tantas corrediças? É, que eu troquei lá na minha cozinha, tava meio estragada, eu peguei uma corrediça e troquei. Ele achava que porque ele trabalhava ali, porque já tinha confiança, ele podia pegar e ser dele. Eu disse, não, legal, mas você podia ter avisado, né? Que, pô, a gente precisa para trabalhar e faltou, né? Hum. Então, quando ele precisava, aí o que eu fiz? Quando eles precisavam, eles vinham e perguntavam para mim, olha, eu preciso disso para fazer lá a cozinha. Legal. Ah, daí eu vou lá, ó, separei. Eu não tinha nem uma planilha, eu não tenho nada de front de caixa, sabe? Aqueles aplicativos gigantescos, não precisa. Quando você vê, aí eu fui lá, tinha 20, opa, agora tem 15. Então eu sei que está diminuindo. Quando eu chegava lá no mais 5, corrediça, aí eu fazia a compra, aí eu sabia que eu podia pedir lá do fornecedor, pagava mais barato, fazia um pequeno estoque, voltava para as 20 corrediças. Ou às vezes nem comprava, porque eu sei que eu não tenho uma venda de muita corrediça. Espero o próximo mês, Aham. né? Hum. Agora, quando falta lá dentro da produção e o teu funcionário ele não tem esse tempo para fazer esse controle, acaba sobrando para tuas costas, aí é a correria. E eu sempre falo, não sei se você já assistiu algumas lives minhas, alguns vídeos, eu Já. sempre vou bater na tecla, Adriano. Tempo. Nós não podemos perder tempo correndo atrás dessas miudezas. A gente tem que deixar que os caras entregam na nossa empresa, não é verdade? Fica mais fácil, né? Nós estávamos conversando hoje ali, era 7 horas, tu estava atendendo o cliente, né? 6 horas, né? Vai atendendo um cliente. 6 horas. Isso que eu Hum. gosto dos marceneiros. A gente, a nossa classe marceneira é trabalhadora. Hum. Sai Nem 7 horas. faz ideia do quanto. Os marceneiros que estão assistindo aqui, ó, nós somos uma classe batalhadora. A gente corre atrás do nosso dia a dia, é na rua. Tá, hoje eu postei só um stories que eu tava o dia inteiro montando lá uma cozinha lá. E tava o dia inteiro fora, chovendo pra caramba aqui na minha cidade, descarregando na chuva, molhando tudo. E estamos batalhando. E se já pensou se você estivesse perdendo esse tempo, em vez de atender o teu cliente, correndo atrás de ir lá pegar uma corrediça, uma dobradiça? Ó, Hum. alguém já tá chamando, contratando o teu serviço aí, ó. Vem consertar meu pau. Então, é um detalhe bacana. Antes de ser marceneiro, eu trabalhava com a parte de infraestrutura. Ah, E é. eu conheço esse camarada aí desde 1900 e bolinha. Olha que massa. Tá acompanhando aí. É. Bom, obrigado por acompanhar aí. E é muito bom Hum. quando a gente faz essas parcerias, essas amizades, que é uma das outras coisas que faz nossa marcenaria crescer, né? A gente Sim, ter parceiros para precisa, quando dá algum revés, alguma coisa que não dá certo, a gente poder contar com esses amigos, sim, né? Muito bom, então aí todo mundo junto. sim. Verdade. Hum. Então, Adriano, essa parte da questão de sobras e do estoque, tu conseguiu entender? Fez sentido? Principalmente essa live do... Essa live não, essa parte do estoque separado da produção? Sim, sim, com certeza. Hum. É muito Boa. importante para não evitar dúvidas com os teus marceneiros e para você principalmente ter um controle. Porque senão você vai Uhum. fazer... Pô, pensa, você chegar para o teu marceneiro, pô, eu fiz uma tabela aqui no Excel com uma planilha, toda vez que saiu uma corrediça, você marca. Saiu uma dobradiça, tu marca. Ah, saiu duas corrediças. Pô, tu acha que o marceneiro vai ter tempo para fazer isso? Aí tu mesmo tá travando a tua produção, né? Aí ele vai lá, Uhum. puxa, agora será que saiu duas, saiu três? Ah, e agora não sei. Aí fica parado meia hora controlando o estoque. Ou você Uhum. compra uma pessoa só para fazer isso. Que daí Verdade. é muito dinheiro jogado fora, né? Outra Uhum. que ó, tá falando ali, ó, que tá assistindo live e trabalhando. É isso Os aí. meus, os meus funcionários também saíram de um cliente agora há pouco e um deles estava assistindo aí também. Olha que legal. Ó. Show de bola. Hum. É isso aí. É o conhecimento. Por mais que eu sempre falo focado para donos de marcenaria, mas a gente agrega isso para todo marceneiro, para o cara que está aprendendo, para o cara que está começando, para o cara que é funcionário e está querendo se tornar um marceneiro. Porque a gente Aham. tem que saber essas coisas, né, Adriano? Todo mundo, né, Sim, precisa saber. sim, Sempre quando a gente trabalha com outras pessoas, cada um tem que saber o seu lugar e entender o quanto a marcenaria gira de gasto também, né? Porque ninguém vê o que está por trás, né? Só vê o quando está entrando lá, tá vendendo um monte de imóvel, né? Mas hum, às vezes não é só a venda, né? O quanto a gente corre atrás do cliente, o quanto a gente corre fazer todas as coisas, né?
Então é isso mesmo, né? Tem mais alguma coisa sobre essa questão de estoque que nós estávamos conversando que você gostaria de falar, Adriano? Não, eu acho que ficou bacana. Até se quiser abrir alguma pergunta aí pro pessoal aí, se eles têm alguma sugestão ou não, seria legal. Isso, se alguém tiver alguma sugestão que tu está nos assistindo, se também fez sentido isso que nós estamos conversando, manda aí para nós que a gente gostaria de trocar mais ideias, traçar mais estratégias para melhorar, né? Porque o Hum. nosso foco é sempre lucro, né, Adriano? Sim. Hoje, na sua marcenaria, qual é a tua, se fosse assim descrever ela, qual seria a maior dificuldade? Assim, puxa, isso é uma das coisas que eu tenho controle, mas é difícil de lidar. Tem alguma coisa que você poderia dizer? Subiu o som aí um pouquinho porque entrou uma ligação aqui. Ah, tava vibrando. Desculpa. Não, mas eu entendi o que você perguntou sobre qual seria a maior dificuldade hoje encontrada, né? Isso. Eu ainda acho que é fazer a coisa andar, vamos dizer assim, né? Porque por mais que a gente saiba dos processos que tem que ser feito, por mais que a gente corra atrás, sabe o projeto, passa para o funcionário, discute com o cliente, qualquer coisa ali que der errado, como eu costumo brincar, né? A gente vende o almoço para comprar a janta. É, Como você estava falando de perder uma chapa num projeto. Qualquer coisa que dá errado, a gente acaba sendo prejudicado por isso, né? Não tem o que falar. Então, eu acho que hoje uma das dificuldades maiores é conseguir concentrar, por exemplo, datas para fazer orçamento, né? Datas semanais para fazer orçamento, porque assim, determinado dia você está livre para fazer outra determinada função. E isso eu estou lutando aí nos últimos meses e não é fácil também não, né? entendo, entendo. E é uma coisa que nós, aqui na nossa empresa, a gente aplicou ela fortemente no começo da pandemia em 2020. A gente Hum, ainda estávamos, a gente teve mais de 18, tem 18 anos hoje fazendo a empresa, e a gente sempre ficou naquela. Até o cliente ligava, saía, ele pedia um orçamento, a gente fazia, até a gente definir um dia. Só que não é da noite para o dia, mas só que a partir do dia que você conseguir fazer isso, vai ser uma virada muito grande de chave na sua marcenaria, tá, Adriano? Tô hum, falando assim, bem sinceramente, porque o dia que você conseguir, eu defini o dia, quinta-feira é o dia que eu vou fazer os orçamentos. Porque a gente sempre tem aquele desejo de fazer o mais rápido possível com o nosso cliente, não é verdade? Ele não, sim. você tirou a medida hoje, você já quer mandar o orçamento amanhã. É normal isso. Nós queremos. Só que quando você define para fazer num dia só, você faz vários clientes e você consegue entregar uma demanda muito maior e muito mais rápida. Se você fez medidas ou projetos na quarta-feira e você faz na quinta-feira, você entrega no máximo na quinta ou na sexta-feira para esse cliente, ele vai receber rápido. Agora, se você fez lá, ou por exemplo, na sexta-feira passada e ele receber na quinta-feira, poxa, demorou uma semana, só que você Hum. não está perdendo tempo. Você tem que pensar que nem todo orçamento, o projeto que você fizer orçamento, não vai fechar. Ou todo projeto que tu faz fecha. A gente não se, Eu primeiro, posso até te dizer, felizmente não. Se fechasse tudo, não não, ia conseguir trabalhar. não ia ver. Por um Não lado tem é mão de bom. obra, não tem mão de obra para entregar. É, Hoje eu estou trabalhando com uma média de 50 dias. meu, parabéns, que legal. Isso é bom. Quer dizer que tá bombando tua marcenaria. Sim, não Isso é posso reclamar, mas também não quero aumentar o quadro de funcionário. Se eu aumentasse o quadro de funcionário, diminuiria para uns 25 dias, né? Dobrar a produção. Mas eu acho que o momento não tá para isso, né? Então a gente tem que segurar o que pode, trabalhar com o que pode. Quem puder esperar, espera. Quem não puder. Mas vou te falar um negócio, viu? De uns 6 meses para cá, 8 meses, que começou a aumentar o tempo, incrivelmente aumentou a demanda. Quando é, o cliente me liga e eu falo assim, olha, eu não tenho como te atender esse mês. Parece que vira uma chave e o cara quer porque quer que eu vá lá fazer o orçamento e acaba fechando. Tem cliente que espera 2 meses. aham. Sabe o que que isso, sabe o que isso se chama? Escassez. Hum, Não é verdade? verdade. Quando menos
mais a pessoa quer. Não é que nem quando dá uma catástrofe, alguma coisa, quando as pessoas acabam com as prateleiras do mercado, começa a subir o preço absurdo das coisas. Então, quando você oferece escassez, é uma estratégia que a gente utiliza muito, e até eu ensino muito num treinamento que eu tenho, Marcenaria 2X, é de você usar a escassez para você poder vender para o teu cliente. Porque muita gente acaba pegando, acha que vender mais, Adriano, é aumentar o lucro. Eu fiz uma live. Nem sei. Eu fiz uma live essa semana falando sobre lucro versus faturamento. Então vamos matar de vender, que nem você aí. Pô, se eu contratar mais 2 funcionários, beleza, tem 2, né? Eu vou contratar mais 2. Legal, eu vou ter 4 funcionários para fazer. Se eu tinha 2, fazia 50 mil por mês, mais 2, 50 mil, beleza. Caramba, eu tô faturando 100 pau por mês. Mas o problema é quanto que você está tendo de gasto nessa produção. Quanto que tu vai gastar mais com mais 2 funcionários? Quanto você vai ter que correr mais atrás de clientes? Beleza, diminuiu o tempo de entrega. Mas só que eu vou lá e estou gastando 95 mil. Poxa, o que adianta? Você está se matando de trabalhar com um monte de gente trabalhando, faturando 5 mil por mês, tendo lucro. Exatamente. E aí dá um problema numa máquina, erra uma chapa. Da onde tu vai tirar o dinheiro para você cobrir um errinho? A gente tem que ter um lucro, não para cobrir erros, mas para a gente ter uma margem de sobrevivência. Sim, com certeza. Né? Se um funcionário fica doente e aí fica aí 15 dias de Covid em casa, sei lá, ou sofre um acidente e aí tem que pagar os encargos e tudo mais. Então, marcenaria, ela não sobrevive na corda bamba, né? Na sorte. A gente tem que estar bem estruturado e tocando o barco. E você está conseguindo fazer isso. Parabéns por você estar conseguindo tocar. E essa dificuldade que você tem aí, que você diz de continuar, né? Sempre tudo esquematizado, era o que a gente tinha no passado, que a gente teve, que a gente conseguiu solucionar. Né? Quando a gente percebeu que a gente precisava, não, a gente tem que parar, tem que acertar os pontos, começamos a acertar os orçamentos, começamos a melhorar o preço dos nossos móveis. Tanto que essa questão de tempo, né, a querer abraçar tudo, né? Meu, se eu pegar mais um móvel, eu vou ganhar mais. Eu podia estar trabalhando mais, podia estar trabalhando mais, mas não. A gente começou a utilizar. A gente não tem nenhum funcionário trabalhando aqui com nós já há 2 anos, a gente só trabalha em família. E eu posso dizer que 2023, praticamente, a gente está até metade do ano fechado. Eu não posso pegar mais serviço. Eu estou pegando serviço pequeno, eu pego uma cozinha pequena, outro serviço, porque eu peguei um baita escritório lá de 4 andares para fechar. E nós somos 3 marceneiros, porque a gente conseguiu organizar e estruturar. Eu consigo produzir aqui, eu consigo utilizar a terceirização de cortes, eu consigo fazer orçamentos corretos. E não é com milagre, né? Não é com milagre, né, Adriano? Não, de maneira eu não estou falando isso porque eu sou o melhor do mundo. Não, é com gestão e organização. A gente senta, faz o que você está fazendo aqui, ó, aprendendo, discutindo estratégia. Eu considero que hoje eu estou uns 2 degrauzinhos abaixo, mas estou com um pé no degrau de cima já, graças a Deus. Com certeza, que legal. Esse degrau que você deu de vir estar aqui, tirando as dúvidas, colocando, né, a sua cara aí online, né, que a gente fica meio nervoso de aparecer, né, numa transmissão ao vivo. Isso é troca de conhecimento, isso é crescer. Porque a gente só não cresce dentro da empresa trabalhando, colocando a cara na chapa e fazendo móveis. Não. A gente cresce em conhecimento. E tem que buscar conhecimento. Quando a gente senta para aprender, a gente cresce e vai mais longe, né? E quando a gente vai acompanhado, vai mais longe e mais rápido. Verdade mesmo. Então, eu espero que tenha ficado bem claro, que eu tenha contribuído e te ajudado de alguma forma aqui. Que você também com a sua história aí, com a sua experiência, com as suas dúvidas, né, com essas dificuldades. Porque eu sempre pergunto, eu quero que os marceneiros participem e coloquem as suas dificuldades para eu poder também entender, porque eu sempre falo, né? Às vezes eu venho aqui e falo, tem que fazer isso, ou pode fazer isso, tem que fazer. Mas às vezes não é o teu problema, né? Não é o que você está passando aí, não é a tua realidade, né? É verdade. Né? Ó, por exemplo, aqui em Santa Catarina, aqui, né, na região que eu tô, eu não sei se vocês utilizam fundo de 6 milímetros dos móveis. Sim. Falei com uma vez com outro marceneiro, acho que era do Mato Grosso, acho que lá para cima, ele disse que eles não usam. Mas por que vocês usam um fundo? Além de segurar a estrutura, né, para não ficar balançando, para não pegar umidade, porque passa mofo para dentro dos móveis, roupeiro, tudo, cozinha, mofa tudo aqui, né, na região sul, ainda mais no Vale do Itajaí. Aí, aqui não pega mofo, porque aqui dá sol o ano inteiro, não chove quase. É outra realidade.
marceneiros também com as mesmas produções, porém a estrutura é totalmente diferente, né? Então por isso que é bom a gente estar compartilhando conhecimento. Mas abrindo um parênteses nessa questão de fundo, eu sou meio chato nesse ponto aí, ou digamos criterioso. Eu coloco fundo não só por uma questão de ser mais resistente e tal, por uma questão estética, né? Fica muito mais bonito um móvel com fundo. Não tem sentido você fazer um móvel planejado, se abre as portas, tá vendo a parede? Não faz sentido, né? É uma questão minha, pessoal. Outra coisa que eu passo assim com muito afinco e já tentaram tirar da minha cabeça, mas eu não desisto, meus móveis são 100% fitados. Eu não deixo nenhuma das laterais da chapa sem fita. Não importa se vai tudo, inclusive gaveta. Eu fito os 4 lados de todos os lados da gaveta. Olha que legal. E sabe que isso aí que você pode chamar isso, Adriano? Até uma dica aqui, ó. Diferencial da sua marcenaria. Sim, você chega e você mostra para o teu cliente, fala para ele, porque como é que ele vai saber? Chega e mostra para ele. Às vezes o cliente vê lá e tal, o móvelzinho. Esse é o diferencial. Futuramente, se for o caso, pode ficar para uma próxima live, um próximo café, né? Uma coisa que eu quero tentar fazer é um vídeo mostrando como eu produzo, como eu faço a gaveta, né? Como que é o método que eu uso para produzir a gaveta, e realmente é diferenciado. Hoje em dia, nossa, às vezes eu desmonto móveis por aí, dá até vergonha. Tudo estourado, de falar que... pintado. E não que não vai ter problema, vai. O nosso trabalho também não é 100% correto, a gente também acaba tendo falhas. Mas se a gente sabe que vai melhorar, não tem por que não fazer. E o custo final, na questão da fita, o custo final é muito pouco. O custo final é muito pouco. Você vai... Isso que eu quero que o marceneiro entenda. O nosso custo não pode ser diminuído na qualidade. A gente não pode aumentar a nossa qualidade para a gente ganhar em custo. Nós precisamos, na verdade, aumentar. Nem que eu pague mais caro na corrediça aqui, eu pago caro, não pode pagar mais caro na corrediça. Posso pagar mais caro no outro material, mas eu quero qualidade. Eu não quero ter pós-venda, de ter que ir lá consertar a dobradiça que quebrou, de fita que estourou. Então, qualidade não se baixa preço. A gente sempre aumenta a qualidade usando coisas de qualidade, né? A gente até tem um parceiro aqui, a UD, né? Que eles vendem corrediças da Sermag. A gente sempre utilizou materiais da Sermag, dobradiças, etc. E daí eles vieram procurar nós fazer uma parceria. Poxa, como? Eu já conheço a qualidade da Sermag. Não tem como eu não falar mal da Sermag. Porque é qualidade. É um preço bom. Eles têm um preço bom do material que a gente comprava de outra empresa, agora está comprando deles fixamente, porque tem um preço melhor. Só que não é só questão do preço. É a qualidade. E quem está pagando é o meu cliente. Se ele não quer pagar o meu preço, ele vai lá no outro concorrente. Ele vai lá e vai pegar um material inferior, vai quebrar e ele vai voltar para mim. Porque eu tenho qualidade. Então, por isso que eu não baixo o preço, não fico mendigando o preço, não fico correndo atrás de cliente, né? Porque eu sei qual é o meu material e qual é a minha qualidade. E é isso que nós temos que se impor, na verdade. Nesse ponto, é que eu falei para você. Na verdade, se a gente for ficar puxando os assuntos que são gostosos de conversar e são necessários de conversar, não vai ser café, vai ser café, janta, ceia e café da manhã amanhã, né? Vamos passar a noite toda. Mas esse assunto mesmo de ficar discutindo preço, claro, tem uma discussão sadia de preço. Você passou um orçamento de R$1.000, alguém apresentou um orçamento de 950, 980. Legal. Você passou 1.000, o nego vai lá e mostra um orçamento de 500, 600. Esquece. Pode ir para lá feliz da vida. Vai incomodar ele lá, não vai me incomodar aqui não. Graças a Deus, eu nesse ponto eu sou bem criterioso. Eu tento fazer um preço justo para que eu ganhe, né? Mas um preço justo. Legal. Dentro de uma qualidade que eu tento usar na minha empresa. E por aí, graças a Deus, está correndo tudo bem, está dando certo e vamos tocar para frente. Graças a Deus.
Legal, Adriano. Até queria ver se eu tinha mais algum ponto anotado aqui para a gente falar. E Hum, era realmente isso aí mesmo, né? Essa questão da marcenaria, a gente ter o nosso controle, a gente ter o controle da marcenaria sendo dons de marcenaria e não coadjuvantes. Acho que é assim que fala, né? Coadjuvantes. coadjuvantes. Fica, tá ali, mas quem está comandando é os funcionários. Eles que sabem mais do que nós. E aí Hum, é aí que a gente perde o controle, né? Por aham, causa que daí sabe quando precisa dos materiais, das coisas, aí acaba faltando e aí cai sobre as nossas costas, porque daí dá atraso, dá perca financeira, a gente perde, né, o controle do material que eu estou comprando. Então, é sim, nós estarmos no controle dela. verdade. Então, Ano, eu acho que era isso que eu tinha para passar, que era para a gente conversar, para a gente debater. Que eu tinha marcado alguns pontos aqui importantes. Tem mais alguma colocação que você gostaria de fazer aí para antes de nós terminar a nossa live? Tem uma, já deixar marcado quando vai ser a próxima. Olha! Legal, vamos marcar mais uma aí. Eu já tenho. Hã? É o que eu falei, esse assunto que a gente busca conhecimento, busca compartilhar o que a gente sabe com pessoas, né, do mesmo ramo, ele não deve acontecer uma vez ou outra, ele deve acontecer com mais frequência. Eu sigo algumas personalidades também aí de internet hoje, né, que é muito comum. A gente fala muito de network. E não tem como você não ter network não conhecendo outros marceneiros, É, né? Você tem que ter uma rede bacana nesse aspecto. Tenho certeza que você tem, eu tenho aqui pessoas aqui da minha região que, inclusive, me ajudam com dicas. Às vezes você está meio apurado lá de resolver algum BOzinho lá, você liga para um, liga para outro, resolve, e por aí vai. E é o network, não tem como ser diferente. é isso aí. A gente tem que buscar conhecimento, né? E por isso que eu vou estar sempre aqui disponível, porque nesse perfil aqui eu vou estar disponível, colocando à disposição, tirando meu tempo, produzindo sempre vídeos, essas conversas, para ajudar o dono de marcenaria a produzir lucrando 2 vezes mais. Isso é possível. A gente pode produzir e lucra mais, mesmo com a nossa produção que tem hoje, sem precisar contratar mais funcionário. Eu sempre Aham, trago estratégias cada vez maiores e melhores, justamente para isso, para compartilhar esse network e para ajudar os marceneiros. bacana. Adriano, brigadão por você ter aceitado o convite, por ter aqui comigo. Espero que continue me acompanhando, assistindo meus vídeos aí. E vamos sim Com marcar mais certeza. futuramente. Eu tenho outros marceneiros aí na lista para entrar, mas fica aí, fica com nós que a gente vai marcar mais uma sim, com certeza. Perfeito, combinado. E Eu obrigado a agradeço todos que nós também. aqui por terem acompanhado nós, terem comentado. Foi muito boa essa primeira conversa. E vamos aí tocando com o nosso café com o Marceneiro 2X. Uma boa noite, Adriano. Boa Obrigadão. noite para vocês também. Muito obrigado. Tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos.